Virgínia Quaresma, um rosto em poucas fotografias que se repetem na internet. Homenageada em vida com a Ordem de Santiago da Espada, o seu nome foi dado a pelo menos 3 ruas em Portugal. A primeira mulher jornalista em Portugal. Uma mulher excepcional. Um selo comemorativo de 2010 mostra-nos a sua imagem mais conhecida. Uma mulher jovem, uma mulher negra entre as mulheres da República. Mas quanto racismo esconde a excepcionalidade? Quanto machismo? A jornalista Virgínia Sofia Guerra Quaresma, nascida a 28 de dezembro de 1882 na cidade alentejana de Elvas, foi uma voz destacada entre as primeiras feministas portuguesas, além de ter sido a primeira mulher a desempenhar a profissão de jornalista em Portugal. Pioneira em muitas frentes, esteve também entre as primeiras mulheres a concluir os estudos universitários no país, formando-se no curso superior de Letras, que deu origem à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e na Escola Normal de Lisboa. Desde o final do século XIX, desenha-se em Portugal o movimento feminista. Inicialmente muito próximo do socialismo, o movimento difrata-se no início do século XX por diversas agremiações e tendências. Em 1907, Ana de Castro Osório funda o Grupo de Estudos Feministas e a Biblioteca Feminina. Em 1908, o grupo transforma-se na Liga Republicana das Mulheres Portuguesas. As relações tornam-se tensas entre Ana de Castro Osório e Maria Veleda, por causa de fortes discordâncias entre elas a respeito de questões religiosas e da extensão do direito de voto. Enquanto Ana de Castro Osório defende a permanência de sócias católicas na Liga e o voto apenas para as mulheres com educação superior, Maria Veleda defende uma posição radicalmente anticlerical e o voto feminino universal. Em abril de 1911, Ana de Castro Osório, Carolina Beatriz Ângelo, Rita Dantas Machado, Maria Laura Monteiro e Maria Irene Zuzarte demitem-se dos seus cargos na Liga e, a 11 de maio do mesmo ano, fundam a Associação de Propaganda Feminista, que nos seus estatutos estipula a proibição de discussões sobre questões políticas e religiosas. Em 1914, funda-se o Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, presidido por Adelaide Cabete. Maria Veleda, em 1915, passa a compor a Associação Feminina de Propaganda Democrática. É neste contexto, em que fervilha o debate dentro dos movimentos de mulheres, que a jovem Virgínia Quaresma defende as suas ideias, tanto nos jornais em que escreve, denunciando as diversas formas de violência contra as mulheres na sociedade portuguesa, quanto como conferencista convidada por diversos organismos para falar sobre a causa feminista. Nenhum ideal sedento de luz e de justiça tem à face da sociedade portuguesa um aspecto tão criminoso como o do feminismo. E este facto, infelizmente, dá-se porque nenhum também é por ela tão mal compreendido e estudado. O feminismo é para o nosso meio a síntese odiosa de todas as aspirações insensatas, desequilibradas e ridículas que se podem concentrar no cérebro inferior e no coração fraco da mulher. É para este acanhado meio português o terror do homem, da família e da sociedade inteira. Certamente que nenhum apóstolo das sociedades modernas, nenhum partido de qualquer cor política, nenhuma seita religiosa, seja qual for a crença absurda que perfilhe, necessitam tanta audácia para declararem ao público a doutrina que advogam do que aquela que a mulher precisa ao expor-se a dizer que é feminista. Árdua defensora da causa republicana e da democracia, Virgínia Quaresma considerava o feminismo um passo natural na evolução das sociedades. O caminho apontado por ela para preparar as mulheres em igualdade de condições com os homens para os direitos e deveres de cidadãs era o da educação. No que tange às polémicas que marcaram o debate entre as diferentes vertentes do feminismo da época, Virgínia Quaresma não se furtou a elas. Embora nunca se tenha associado oficialmente a nenhuma organização, contribuiu ativamente tanto como conferencista
quanto nas páginas dos jornais onde trabalhava. Defensora da igualdade jurídica e civil entre mulheres e homens, Virgínia Quaresma argumentou em favor do direito das mulheres a votarem e a serem eleitas, da aprovação da lei do divórcio e do direito à autonomia civil e económica para as mulheres. Apesar disso, advogando uma posição moderada quanto aos métodos do ativismo feminista, condenou publicamente a tendência mais radical de Maria Veleda, polemizando com esta pelas páginas dos jornais. É necessário que as feministas portuguesas tracem um programa de ação prática sob certos critérios. Deixem de fora exaltações ridículas, ideias prematuras, lutas tão violentas quanto fúteis e formem uma coalizão fraternalmente as intelectuais portuguesas, de forma a contribuir para a diminuição deste número assustador de analfabetos. Lembrem-se que a educação está tão pouco difundida em Portugal como a formação e que certas doutrinas expostas no nosso ambiente feminino de forma ignorante e inconsciente trazem retrocessos sociais e não os progressos que, por ignorância ou por um desejo utópico desculpável, querem alcançar desse modo. Partidária de um avanço evolutivo nas conquistas do feminismo, defendeu apaixonadamente a coeducação para meninos e meninas e a formação universitária das mulheres, como meio de libertação da imposição de se manterem restritas aos afazeres domésticos e à educação dos filhos. É justamente a coeducação o tema da monografia de conclusão de curso que apresenta na Escola Normal de Lisboa. Não estamos na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Encontramo-nos em Portugal com uma percentagem de analfabetos que nos deveria envergonhar e despertar a voz da consciência. Entrar no campo da política e perder todas as ilusões religiosas não é, positivamente, no que deveria consistir a difusão do feminismo nas condições atuais das mulheres portuguesas. Talvez seja por compreender muito bem o contexto cultural e histórico do Portugal do início do século XX que Virgínia Quaresma tenha apostado numa estratégia apoiada na educação das gerações mais jovens, como meio para a superação das desigualdades vividas pelas mulheres no país. Os feminismos da terceira onda sabem que as estratégias devem ser articuladas em diversas frentes e que há que se levar em conta as interseccionalidades, as especificidades contextuais, os lugares a partir dos quais as mulheres vivem as opressões e desenvolvem os seus modos de resistência e de luta. Não era este o contexto da primeira onda, e ainda menos o contexto português, onde Virgínia Quaresma vivia, atuava e produzia um pensamento que procurava alinhar-se com a construção da democracia e com o republicanismo, os grandes baluartes de um ideal de cidadania e igualdade na Europa, além do pacifismo, causa que ela também abraçou, tendo sido membro da secção feminista da Liga Portuguesa da Paz e do Comitê Português da Associação La Paix et le Désarmement par les Femmes, presidida em França por Madame Camille Flammarion. Veio a República e a igualdade completa não veio. Embora o casamento civil e o direito ao divórcio tenham sido implantados, às mulheres não foi dado o direito de voto. Terá sido o desencanto com a Primeira República? As frustrações pessoais, como não ter sido admitida à carreira diplomática por ser mulher, embora tivesse a formação para tal? Ou ainda a atmosfera conservadora de Lisboa, com a sua maledicência, as suas invejas e preconceitos que levaram Virgínia Quaresma a partir para o Brasil em 1912 com a sua companheira, a poeta Maria da Cunha? Quando nos debruçamos sobre os documentos biográficos disponíveis, podemos ver, quase sempre, uma curiosa articulação entre o elogio das capacidades intelectuais da jornalista, publicitária, ativista feminista, republicana e pacifista Virgínia Quaresma e o silêncio a respeito da sua raça e da sua orientação sexual. Apenas muito recentemente esses aspectos têm sido tratados, contribuindo para que cesse o apagamento de partes da sua vida. Qual terá sido, se é que houve, a relação de Virgínia Quaresma com as associações e jornais que estão na origem do movimento negro em Portugal? Terá ela, como pergunta Cristina Roldão, se cruzado com Georgina Ribas ou Fernanda Duval? Mas o que importam estas coisas para a biografia de uma intelectual? O que importa a cor da sua pele a cor da e a sua sua pele. vida a cor da íntima? sua pele e a sua vida íntima?
Virgínia Quaresma e Maria da Cunha embarcam juntas para o Rio de Janeiro em 1912. Na então capital brasileira, dedicam-se ambas à profissão de jornalistas no jornal A Época, enquanto Maria da Cunha se dedica à poesia e à realização de conferências sobre literatura. Virgínia colabora também com outros jornais brasileiros e portugueses, como o Correio Português, A Noite, A Época, Gazeta de Notícias, Correio da Manhã e Brasil-Portugal. A Época contratara Quaresma para cobrir o assassinato cometido por João Barreto, poeta de renome no Rio de Janeiro, contra a sua esposa Anita Levi. Fiel aos princípios profissionais, Virgínia Quaresma detalhou a história do crime, acompanhando o inquérito policial e o julgamento. Sem abandonar as suas convicções, demonstrou que aquele era um caso de feminicídio, abordagem nada usual no jornalismo da altura, mais propenso a tratar o assassinato de mulheres pelos seus companheiros como crimes passionais ou defesa da honra. Quaresma relatou o histórico de violência, ciúme e alcoolismo que marcara a relação de João Barreto com Anita Levi e denunciou a ausência de proteção legal para as mulheres vítimas de violência. Embora João Barreto tenha sido, de início, absolvido, a cobertura do caso consagrou a carreira de Quaresma como repórter policial. Depois da morte prematura de Maria da Cunha em 1917, Virgínia voltou a Portugal, ingressando no jornal A Capital, mas não abandonou o caso. Continuou a publicar artigos reivindicando justiça e o facto é que em 1921 João Barreto foi outra vez a julgamento e desta vez condenado. Em Portugal, volta a trabalhar como jornalista e, a partir de 1922, dirige a sucursal em Lisboa da Agência Americana de Notícias, fundada no Brasil por Olavo Bilac. Permanece no cargo ao longo de toda a década de 1920 e, nos anos de 1930, nesta mesma agência, abriga muitos colegas de profissão que, pelos seus ativismos antifascistas, não conseguiam trabalho durante o Estado Novo português. É o caso de Maria Lamas, a célebre feminista que Quaresma contratou por indicação de Maria Torres. No entanto, Lamas ter-se afastado da agência depois de ser advertida pelo seu irmão de que a conduta de Virgínia Quaresma a tornava uma companhia indesejável, como vemos nas palavras de Maria Antônia Fiadeiro. No seio da família, criticava-se a proximidade que Lamas mantinha com Virgínia Quaresma, que vivia instalada no Hotel Palace, pois era uma pessoa que não tinha preferência pelas ligações masculinas e que mantinha, desde há muitos anos, justamente uma relação amorosa com Maria Torres. É o irmão de Maria Lamas que a põe ao corrente dos factos e de guarda em relação à sua reputação. Maria Lamas abandona o emprego e inicia a sua época de colaborações jornalísticas intensas em almanaques e revistas e, sobretudo, no jornalismo infanto-juvenil. É como se o corpo de Virgínia tivesse ficado até agora oculto por trás do intelecto. O corpo, dimensão a qual foram reduzidos no Ocidente os não brancos e as mulheres. O intelecto pertence aos homens brancos. É como se, para todos os efeitos, as marcas normativas no corpo de Virgínia, o gênero, a raça, a orientação sexual, tivessem sido suspensas ou se tornassem invisíveis ao lhe ser conferido o reconhecimento como escritora, conferencista, ativista e intelectual, ou como condição para esse reconhecimento. Mas essa suspensão e esse reconhecimento não impediram que fosse preterida quando pretendeu enveredar por uma carreira diplomática, ou que fosse mal vista na sociedade lisboeta, mesmo por outras feministas. Teria sido a homossexualidade, além das suas ideias já muito conhecidas sobre a democracia e o feminismo, que fizeram com que Virgínia Quaresma ficasse sob a observação da PIDE? Nos anos de 1930, ela parte mais uma vez para o Brasil, com a sua nova companheira, viúva do jornalista Silva Passos, com quem viveria até à morte desta, no final da década de 1960. Já com mais de 80 anos, ela retorna definitivamente a Portugal,
onde falece, em Lisboa, a 26 de outubro de 1973. Seria a presença de Virgínia Quaresma uma espécie de exceção que confirmaria todas as regras? O velho jogo da excepcionalidade que justifica as exclusões coletivas? Como falar da excepcionalidade desta mulher sem cair outra vez no mesmo? E como não falar das suas capacidades e competências? Da sua, sem dúvida, brilhante inteligência, Da coragem manifestada tantas vezes? da independência do seu espírito, como Como saber saber das contradições, negociações, agenciamentos na trama da vida concreta em que o pessoal é sim é político? sim É político? sim político. É como equilibrarmos-nos numa corda bamba sobre um abismo de perguntas sem resposta. E ficam sem resposta porque chegamos tarde. Já não podemos perguntar a Virgínia nada. Nem a poeta Maria da Cunha, Nem a companheira de 3 décadas, cujo nome nem sequer ficou registrado, e a quem todos se referem como a viúva de Silva Passos, ou a governanta, ou a ajudante de Virgínia Quaresma. Quão doloroso terá sido viver com todos estes apagamentos e, ao mesmo tempo, com as perseguições e rejeições causadas por algo cujo nome era impronunciável. chegamos tarde para ouvir delas alguma resposta, mas não tão tarde para fazer as perguntas. Que fiquem permanentemente como testemunhas dos silenciamentos impostos ou negociados, Com os quais os sujeitos periféricos têm de viver, aos quais têm de resistir têm de resistir à espera dos vãos possíveis para a insurgência. Para a insurgência. para a insurgência. Mas uma outra via também é possível. E se buscássemos as respostas não apenas no que foi dito ou calado, mas nos traços do que foi vivido, inegavelmente vivido na presença do corpo. Sim, o corpo. Que é performativo e se afirma na existência, na presença lá onde não era suposto estar. O corpo negro de uma mulher lésbica nas redações de jornal, nas sedes de movimentos, nas mesas de conferências, nos bancos da universidade, nos salões da burguesia O intelectual. corpo de uma jornalista e ativista cuja voz se ouviu, que ousou ser e foi essa voz. Lá onde não era possível estar, com todas as suas marcas interseccionais, a fazer trabalho intelectual e articulação política. Virgínia Quaresma.